Então, meus amores, voltamos aí das férias, maravilha, com todos os problemas aí que a gente vem enfrentando este ano, mas está conseguindo levar, né, com calma, com tranquilidade, sem entrar em desespero, beleza? Vamos lá então. O tema de hoje é um tema que eu me amarro, fala sobre o sistema solar, essa parte da geografia que a gente trabalha um pouquinho em sala de aula, é uma das minhas preferidas, assim. Então, vamos começar, tá bom? Esse aí é o nosso sistema solar maravilhoso, com o Solzão, beleza? Os planetas internos, que a gente chama de planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Depois a gente tem aí o cinturão de asteroide. Mais atrás, os 4 planetas maiores, que são planetas gasosos, né? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Eu não vou me concentrar na explicação do que é um planeta gasoso, vou deixar vocês darem uma procurada nisso aí, beleza? Mais à frente, lá no finalzinho do sistema solar, a gente tem o cinturão de Kuiper, tem alguns planetas anões também, beleza? Junto com Plutão, que um dia já foi o planeta, hoje não é mais, tem toda uma discussão, mas por enquanto, nos dias de hoje, temos aí 8 planetas somente no sistema solar. O primeiro objeto aí mais marcante, o símbolo máximo do nosso sistema solar, é a nossa estrela com o nome Sol, beleza? Ela é imensa, tem um diâmetro aí de mais de 1 milhão de quilômetros. Todas essas informações aí numéricas não precisa gravar, é só para a gente ter um padrão aí, para a gente conseguir comparar os tamanhos e as distâncias, tá? Só para a gente ter um exemplo, o diâmetro do Sol é 1 milhão, né, 390 mil quilômetros. A gente vai lá na Terra, aqui a gente tem 12.800 quilômetros. O Sol, 1 milhão. Olha quantas vezes o Sol é maior do que a Terra. Ele é imenso. Ele é bem maior do que essa imagem aí do sistema solar que eu trouxe para vocês traduz. O Sol seria bem maior e a Terra seria bem menor, para dar conta do tamanho, da proporção aí entre Sol e a Terra e entre os outros planetas também. E nessa imagem que a gente está vendo, ela também desconsidera as distâncias. Os planetas não estão tão agarradinhos assim, estão bem distantes um do outro, né? E graças à massa do Sol, tem a questão da gravidade aí, que permite que os planetas ficam gravitando em torno do Sol. Então a gente falou aqui do Sol, voltando para o Sol, cadê o Sol? O Sol, achei o Sol aqui. Temperatura da superfície 6.500 graus Celsius. No interior isso vai a milhões de graus, é bem maior. Graças a essa temperatura aí, essa composição de hidrogênio e hélio, é uma pressão tão grande, uma massa tão imensa, que essa pressão, essa tentativa do Sol aí tentar se implodir, ele acaba esquentando bastante esses átomos de hélio, de hidrogênio, e esses átomos começam a fundir, e nessa fusão eles se transformam em átomos de hélio e libera calor, e libera uma pressão inversa, permitindo que o Sol tenha essa estrutura mantida. Ele nem implode e nem explode, ele tem uma estrutura mantida ali, porque tem a gravidade tentando implodir, apertar ele para o meio, e a fusão fazendo uma força inversa, tá? Essa seria mais ou menos uma explicação bem simplificada de como o Sol tem essa temperatura tão alta. Ele é composto de hidrogênio e hélio, né? Distância média do Sol, mais à frente a gente vai ver os outros planetas para fazer sentido. Ele gira em torno do próprio eixo, que chamamos de rotação, tá bom? Como um peão. Demora 27 dias para ele dar uma volta completa no próprio eixo. Um peão dá várias voltas, né, por segundo. Já o Sol precisa de 27 dias terrestres para dar a volta em torno do próprio eixo, né? Ele tem satélite, porque ele é Sol, que só quem vai ter satélite natural aí vão ser os planetas. É visível da Terra? Obviamente, né? Durante o dia, principalmente. Brincadeira, só durante o dia, né?
Curiosidade, a estrela de tamanho médio, ele é uma estrela, lembra que eu falei que é uma estrela? Comparada, se vocês perceberem aí na imagem do fundo do slide, tem vários pontinhos brilhantes. Cada pontinho brilhante desse é uma estrela também. E a grande parte dessas estrelas é maior do que o nosso Sol. E cada estrela que a gente está vendo aí no fundo também pode ter um sistema planetário, e normalmente tem. Está sendo identificado vários sistemas planetários através de algumas tecnologias que a astronomia está utilizando. Primeiro planeta é Mercúrio. Ele é bem pequenininho, 4.880 km de diâmetro, bem menor que a Terra está batendo 12.000 e pouquinho, tá? Ele é bem pequeno. A temperatura dele é muito quente porque ele está próximo ao Sol, né? Mas isso a parte virada para o Sol está em torno de 350 graus. Agora a parte que está virada, que está sombreada, a outra parte, o outro lado do planeta é muito frio, menos 170 graus, beleza? E ele não tem atmosfera para poder espalhar esse calor, como nós temos, como o Vênus tem, por exemplo, beleza? Composição da atmosfera, como eu disse, praticamente não tem. Ele é um planeta rochoso, junto com Terra, Vênus e Marte, beleza? A distância dele do Sol de 58 milhões de quilômetros, é só para a gente ter uma noção, beleza? A rotação dele, ele tem uma rotação sim, ele gira em torno do próprio eixo, dá 59 dias terrestres, e ele também faz um movimento de translação, que já não é o movimento do peão simplesmente, parado, girando, parado não, né? Naquele movimento em torno do próprio eixo. Ele faz esse movimento em torno do próprio eixo e ao mesmo tempo ele gira em torno do Sol. A rotação dele, que é no próprio eixo, né? Esse giro no próprio eixo, dá 59 dias terrestres. E a translação, que é esse movimento que ele faz em torno do Sol, que a Terra também faz, dura em torno de 88 dias. Então a gente diz que um ano de Mercúrio dura 88 dias terrestres. Né? Um ano para a gente aqui na Terra gira em torno de 365 dias, um pouquinho mais, mas para arredondar aí 365 dias. Tem satélites? Não. Provavelmente ele não tem satélite, porque a gravidade do Sol tão próxima, né, até impossibilita. E Mercúrio, gravidade tem a ver com massa, tá? Não é necessariamente tamanho, mas é quase uma relação de tamanho, mas principalmente massa. Como Mercúrio tem uma massa muito menor, então ele tem dificuldade de atrair outros corpos também, como a Terra atraiu a Lua, beleza? Não tem satélite, infelizmente, natural. É visível da Terra? Sim, conseguimos ver Mercúrio. Mercúrio e Vênus, tá? O próximo planeta. Quando a gente vê Mercúrio, em algumas épocas do ano, quase a metade do ano, a gente consegue observar Mercúrio assim que o Sol se põe. Quando o Sol se põe, a primeira coisinha que parece uma estrela, tá? Parece uma estrela, a gente olha ali, o primeiro pontinho é Mercúrio. E o ponto maior, que seria, né, seria a maior estrela do firmamento, só que não é uma estrela, a gente aprendendo que é um planeta. O maior ponto luminoso, claro, depois da Lua, depois do Sol, é a Vênus, tá? Então a gente consegue ver ele assim que o Sol se põe, ou numa outra época do ano, logo antes, minutos antes, meia hora, uma hora antes do Sol nascer. Que aí a Vênus aparece um pouquinho menor e Mercúrio aparece um pouquinho menor e Vênus um pouco maior. Beleza? Então a gente consegue enxergar esses dois planetas. É visível da Terra? Sim. Claro, somente à noite. E é engraçado que ele está sempre próximo do Sol, né? Ou ele está próximo do Sol, a gente consegue observar quando o Sol se põe ou antes dele nascer. Durante o dia não dá porque a luz do Sol é muito maior do que a luz do Sol refletida nos planetas até a gente. Entendeu? Então a luz direta do Sol, quando chega para a gente, ele acaba ofuscando as luzes, a outras luzes que ele acaba refletindo dos planetas. Então a gente só vai conseguir observar alguns planetas à noite. Para a gente, quando tiver a noite para a gente, né? Esses planetas vão refletir a luz solar e a gente vai observar como se fosse dá a impressão que é uma estrela, beleza? Curiosidade, o menor planeta do sistema e o mais próximo em relação do Sol, mas ele não é o mais quente, é o segundo mais quente. O mais quente, a gente vai trabalhar aqui, ó, é Vênus. Vênus, mais ou menos aí o tamanho da Terra, 12.100 km de diâmetro.
praticamente o mesmo tamanho. Observávamos Vênus e achávamos que ele poderia ter vida, porque sempre quando a gente observava com o telescópio, ele parecia sempre nublado. Aqui a gente ficou imaginando, poxa, se está nublado é porque deve ser um planeta que chove muito. Se chove muito tem água, é mais ou menos do nosso tamanho, deve ter uma floresta lá, alguma vegetação, animais, deve ter uma fauna e uma flora muito completa em Vênus. Até que começamos a enviar sondas e observar que na verdade essa vida não existe. A atmosfera, ele tem uma atmosfera muito mais densa que a nossa. A nossa tem nitrogênio, oxigênio e principalmente outros gases menores, mas lá a atmosfera é basicamente dióxido de carbono, metano, alguma coisa assim também. E o dióxido de carbono ele acaba absorvendo muito calor. Então ele absorve muito calor do Sol e ele mantém muito mais tempo do que Mercúrio, por exemplo, que vai refletindo esse calor. Vênus acaba absorvendo. E nessa absorção, essa temperatura de Vênus fica em torno de 480 graus, tá, gente? É mais ou menos. Aproximadamente 480 graus, tá? Então é um inferno. É um inferno, 480 graus. Você imagina, né? Rio, 40 graus. Já é um calor danado, imagina 480 graus. Então, a vida, ela, pelo menos como a gente conhece, né, é impossível que tenha surgido ou que sobreviva a essa condição de temperatura. E como a atmosfera também é mais densa, né, existe uma pressão atmosférica muito maior do que a nossa aqui, ainda tem esse problema, beleza? Composição da atmosfera a gente trabalhou. É um planeta rochoso, muito quente, mas rochoso ainda. A distância média, a gente faz uma média aí 150 milhões de quilômetros. Rotação. O giro em torno do próprio eixo demora 243 dias. Ele é muito lento girando. Enquanto na Terra demora 24 horas, um dia para ele dar a volta em torno do próprio eixo, lá em Vênus ele demora 243 dias. Beleza? Chega a demorar um dia. Lá demora mais do que a volta em torno do Sol. Então ele gira em torno do próprio eixo muito mais lentamente do que o giro que ele dá em torno do Sol. Beleza? Também não tem luas, tá? É visível da Terra sim. Como ele é conhecido lá embaixo, como estrela d'alva, os antigos chamavam, né? Estrela d'alva, ou estrela do amanhã, né? Da manhã, porque ele aparece logo em determinada época do ano, logo antes do sol nascer. E um pouquinho depois também que o Sol nasce, ele ainda brilha um pouquinho, né? Por tá refletindo essa luz solar, mas depois quando o Sol nasce com todo esplendor ali, essa luz de Vênus acaba sendo ofuscada. A luz que é refletida, né? Vênus não tem luz própria, né? Ele reflete a luz solar, acaba sendo ofuscada pela luz direta do Sol que chega até nós. Beleza? Então é o planeta mais quente do Sistema Solar, apesar de ser o segundo mais próximo, e é popularmente conhecido como estrela d'alva. Tá? Terceiro planeta aí é a nossa Terra, um diâmetro de 12.800. Vocês perceberam que o clima nos outros planetas aí até agora são climas infernais. Quando a gente vai se afastando do Sol, esse clima começa a ficar um pouco mais ameno. A temperatura fica mais amena. E vai esfriando, até ficar um frio absurdo. Beleza? Terra, Vênus, o próximo é Marte, eles estariam numa zona onde, se o planeta tivesse uma condição similar da Terra, a água poderia estar em estado líquido, mas isso vai depender de questões de atmosfera e outros fatores mais. Mas essa zona entre Vênus, Terra e Marte, consideramos como uma zona onde a vida seria possível, caso Vênus não tivesse aquela condição atmosférica bizarra, né? E Marte sofre por outro problema, a atmosfera dele é muito fraquinha,
tá? Mas falando da Terra aqui, a temperatura aí de 60 a menos 90 graus Celsius, numa média de mais ou menos aí, chutando para o alto, 15 graus, mas de média, tá? Então é onde a água consegue ficar em estado líquido, água fundamental para manutenção da vida, né? Atmosfera, basicamente nitrogênio e oxigênio. Estamos adaptados a esse planeta, né? A Terra. Estamos adaptados a ele, beleza? Pode ter outra vida em outros lugares do universo que estejam adaptados a outros climas. A nossa vida evoluiu a partir da realidade que a gente tem nesse planeta. De temperatura, de pressão atmosférica, condição climática, geológica. A nossa vida está adaptada a esse planeta. Para a gente sair daqui e tentar ir, por exemplo, a 100 km de distância para cima, a nossa adaptação tecnológica precisa ser muito grande para poder suportar a vida. Se a gente sair daqui e vai para a Lua, tem que ter uma roupa especial, porque tem questão de radiação, tem questão de pressão, tem questão de temperatura, então a gente tem que se proteger. Isso tudo demonstra o quê? Que esse aqui é o nosso, entre aspas, paraíso, né? Que a gente precisa cuidar. Não tem uma outra terra até então, não achamos. Tem filmes aí falando que, né, trabalhando essas questões aí de outra terra, enfim. Mas isso tudo está na ficção até agora, beleza? O que a gente tem de realidade é a Terra como o único planeta que sustenta a vida como conhecemos. Então, ela é muito preciosa, é como se fosse uma joia a mais preciosa que a gente tem, é o nosso planeta. Beleza? Tanto que várias religiões vão trabalhar isso, né? O cristianismo e outras religiões indígenas, dos Andes, da região amazônica, os muçulmanos, enfim, vão estar de alguma forma trabalhando a Terra como um local de morada, né, de produção de vida. Beleza? Distância 150 milhões de quilômetros, distância do Sol. Rotação 24 horas e um pouquinho só, mas vamos trabalhar como 24 horas. O giro em torno do próprio eixo, beleza? Translação, que é o movimento que o planeta faz em torno do Sol, demora 365 dias e mais um pouquinho, mas a gente não vai trabalhar isso agora, a gente vai ter uma aula para falar só sobre rotação e translação, tá bom? Então, demora 365 dias. Quantidade de satélite 1, que é a nossa Lua. Às vezes, a gente usa como sinônimo o nome satélite natural ou Lua, mas eu vou trabalhar satélite natural aqui, tá bom? E a Lua como nome próprio do nosso satélite natural. É visível da Terra? Não faz sentido essa pergunta, vai fazer sentido quando a gente está passando por outros planetas, né? Curiosidade, o único planeta a ter vida como conhecemos, como nós conhecemos, não é isso? Passando para Marte, o nosso planeta vermelho, ele é vermelhão, bonitão. Ele é quase aí a metade do tamanho da Terra. Vai ter um problema de gravidade em relação a isso, né? Tem uma gravidade um pouquinho menor do que a Terra, por causa desse tamanho, dessa massa, tem mais relação com a massa, tá? Diâmetro aí de 6.800, temperatura de 20 graus a menos 140. A média aí é negativa, mas mesmo assim, se você tivesse uma atmosfera um pouco mais densa que a da Terra, poderia sim a temperatura ser um pouquinho mais quente e suportar a água em estado líquido e quem sabe suportar uma evolução da vida, tá? Beleza? Mas como a atmosfera dele é muito fraca, ele não consegue gerar um efeito estufa suficiente para manter a água em estado líquido e também tem um problema aí de pressão atmosférica que não vem ao caso, mas tem sim, tá bom? É um planeta rochoso também, a distância média do Sol é já um pouquinho maior do que a da Terra, a Terra 150 milhões, ele já vai para 228 milhões, rotação próxima da Terra, 24 horas, translação quase o dobro da Terra, 687 dias terrestres, ele demora quase 2 anos para dar nossos, né? 2 anos nossos da Terra, que a gente está sempre partindo como base a Terra, né? Olhando como se nós fôssemos o centro das coisas, que não é bem assim, mas para a gente ter uma forma de comparar. Quase 2 anos terrestres para o Marte dar a volta em torno do Sol. Quantidade de satélites 2, tá tendo a imagem aí, eu busquei uma imagem que tivesse mostrando os satélites
dos planetas. É visível da Terra, sim, em determinadas épocas do ano. Ele aparenta como uma estrela, como se fosse uma estrela, um pouquinho avermelhado, mas ele não é uma estrela, porque ele não produz a própria luz e calor. Não é isso? Ele acaba refletindo. Se o Sol apagar, a gente não vê Marte. Se o Sol apagar, a gente não vê Marte, a gente não vê Vênus, não vê Mercúrio, a gente não vê Júpiter, nem Saturno. A gente só vê esses planetas porque o Sol acaba refletindo, eles acabam refletindo a luz do Sol aí, tá bom? Curiosidade, planeta vermelho, conhecido como o planeta vermelho, próximo destino da humanidade, porque tem toda uma movimentação da NASA, outras agências espaciais aí, chinesa, europeia, que estão enviando sondas para fazer um estudo prévio, para perceber como o homem poderia chegar até Marte, pisar em Marte, dar uma volta, dar um rolezinho em Marte, fazer um pagode, um funkão ou uma outra festa qualquer e depois voltar. Claro que não, né? Coletar dados aí para saber, para conhecer o que tem Marte, para poder conhecer melhor o nosso sistema solar, inclusive conhecendo outros planetas, a gente conhece melhor também o nosso planeta, a nossa Terra. Depois aí de Marte, a gente tem um cinturão de asteroides mesmo, como mostra a imagem, beleza? São rochas aí, gelo, que ficam orbitando ao redor, num movimento também de translação em torno do Sol. E bem mais distante aí, né? Bem mais distante você começa a ter aí Júpiter. Ele tem um diâmetro de 142.800 quilômetros. Lembra que a Terra tem 12.000, então ele é bem maior do que a Terra. Já é bem mais frio, menos 110, pela distância que ele está do Sol. Composição da atmosfera, hidrogênio e hélio. Ele tem na composição do planeta hidrogênio e hélio, e ele é gasoso. Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada no que seria um planeta gasoso, tá bom? Para não ficar muita informação. Distância média do Sol, 778 milhões de quilômetros, está bem mais distante. A rotação dele é bem rápida, 9 horas e 56 minutos. Na Terra, quanto é? 24 horas. Translação, olha a translação dele, ó. O movimento que ele faz em torno do Sol, quase 12 anos. Então, enquanto a Terra Júpiter está dando uma volta em torno do Sol, a Terra está dando quase 12 anos. 12 voltas, né? Não é isso? Quantidade de satélites, 70 aproximadamente. É um pouquinho mais já, tá? Mas eles ainda estão tentando trabalhar. São novas informações que sempre que eles lançam sondas e tal, e as sondas começam a orbitar Júpiter, eles começam a observar também essas luas, esses satélites de Júpiter, e de vez em quando eles acabam achando alguma grande rocha ali orbitando Júpiter e começa a contar também como um satélite a mais. Os mais famosos são Calisto, Europa e Ganímedes. Sempre, quando eu era estudante no ensino médio, né, falava Gamímedes, mas é Ganímedes, Io e dentre outras, beleza? São luas que são bastante estudadas porque muitas dessas luas aí têm características muito parecidas com o planeta Terra, por exemplo. Então é importante estudá-las também. Curiosidade: o maior planeta é o defensor dos planetas internos. Por quê? Ele tem uma massa tão grande que ele acaba atraindo objetos que vêm do sistema solar exterior para ir de encontro a ele. Beleza? Está vindo uma grande rocha em direção à Terra. Quando passa próximo de Júpiter, Júpiter vai lá e captura. Ou para ir de encontro à órbita de Júpiter, bater mesmo nele, ou para virar uma lua. Então ele protege bastante esses planetas é como se fosse um irmão mais velho, protegendo o irmão mais forte, né? Protegendo os irmãos mais fracos, tá bom?
O próximo é Saturno. Ah, sim. Júpiter também é visível da Terra e ele tá bonitão. A rapaziada que fizer uma pesquisa sobre planetas visíveis, bota assim, planetas visíveis hoje. Salvo engano, nessa época agora, tá tendo 5 planetas visíveis. E Júpiter é um deles. Júpiter e Saturno, Marte também está visível. Mas Júpiter tá bem bonito, assim, tá bem brilhante no céu. E como tá chovendo pouco, normalmente as noites estão... O céu tá bem aberto, assim, não tá apresentando nuvens. Então a gente consegue observar. Tá? Então faz uma pesquisa para saber como achar o Júpiter à noite. E vocês vão olhar e falar, mas parece uma estrela. Confia nos dados. Júpiter. E a gente consegue observar melhor. É que fica difícil a gente fazer um trabalho de campo à noite, né? Uma aula passeio, enfim, à noite, por causa das condições da escola e agora também por causa da questão da pandemia. Mas no Observatório de São Cristóvão da Gávea também tem observação à noite. São Cristóvão tem as quartas-feiras, assim que anoitece, não pode chegar muito tarde. E no Planetário da Gávea também. Aí você consegue, através de telescópio que eles disponibilizam na área externa ali do museu, são museus astronômicos, e você consegue observar Júpiter, por exemplo. Eu já fui lá, já observei. Saturno também, você vê os anéis. Assim, não é nada demais, é absurdo, mas você olha assim, quando você olha para o lado parece uma estrela. Aí você olha no aparelho, aí você vê que não é uma estrela, vê o formatozinho lá de Júpiter, vê os anéis de Saturno, por exemplo. É bem interessante mesmo, é uma experiência incrível. E dá até para ver os pontinhos em volta do planeta, que são as luas. Tá bom? Maior planeta e defensor dos planetas internos. Saturno, bem mais frio, porque vai ficando mais distante, mais frio. Atmosfera, hidrogênio e hélio. Gasoso também, distância 1,4 bilhões. Rotação 10 horas e 40 minutos. Translação quase 30 anos para dar a volta em torno da nossa estrela, Sol. Então, provavelmente, aos alunos que estão ouvindo essa aula, o Saturno, no tempo de vida de vocês, não deu uma volta completa ainda no Sol, um movimento completo de translação, desde que vocês nasceram, beleza? Ele ainda está no caminho aí, lentamente, entre aspas, tá? Porque ele está bem rápido em relação à nossa velocidade, a velocidade que a gente conhece, mas ele está lentamente comparado aí com outros planetas. Quantidade de satélites, é o planeta que tem mais satélites, né? 82. Titã é o mais famoso, Mimas também, Encélado, Tétis, são satélites aí bem famosos, tá bom? É visível da Terra, sim, e é o último planeta visível da Terra, a olho nu, beleza? Os outros planetas, os outros dois, a gente precisa de um telescópio, tá? É o planeta com o mais bonito conjunto de anéis. Ele não é o único, tá? A gente vai ver que não é o tema trabalhar os anéis dos planetas, mas quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada também o porquê dos anéis de Saturno, tá bom? E como é que são esses anéis, que é bem interessante. É um planeta bem bonito, né? É um dos mais bonitos, assim, de se observar à distância. Ele não tem muita graça pra gente porque menos 180 graus aí, uma pressão atmosférica absurda, não é muito favorável à vida como a nossa, não, tá bom? Mas para observar ele de longe, com certeza é um dos planetas mais bonitos que há. Show de bola. Vamos ao próximo. Urano também tem uns anéis, tá? Olha aí os satélites dele na imagem. Diâmetro 51.200, ele já é menor do que Saturno e Júpiter. Temperatura vai ficando mais frio, menos 220 graus, tá? Depois vocês dão uma olhada na geladeira de vocês, vê qual é a temperatura mínima da geladeira de vocês e compara a temperatura desses planetas que a gente está trabalhando.
é uma surpresa. E quem tiver freezer em casa também, dá uma olhada. Esses planetas é muito mais frio do que um freezer, por exemplo. Composição da atmosfera: hidrogênio, hélio e metano. Ele é gasoso. 2,8, já estamos trabalhando na casa dos bilhões de quilômetros. Já não são mais milhões, são bilhões. Ele está muito distante, muito distante. Rotação, ele é bem rapidinho, 17 horas e pouquinho. Translação, ele já precisa de 84 anos. Poucas pessoas vivas hoje tiveram o prazer de saber que Urano deu a volta no sistema solar enquanto vida dessas pessoas, tá bom? 27 satélites, Miranda é o mais famoso, Ariel é o segundo mais famoso, e tem outros mais, não dá para falar aqui os 27 nomes. É visível da Terra? Não, ele já depende de quê? De telescópio. Aí ele só foi observado pelos povos mais modernos, porque os povos antigos não tinham telescópio. Então os povos antigos só observavam os planetas. Sabiam que eles eram diferentes, porque eles têm um movimento aparente diferente no céu. As estrelas vão para um lado, pelo movimento de rotação da Terra, as estrelas vão para um lado, e às vezes os planetas estão indo para outros, né? Então os antigos já sacaram essa, né? Falaram assim, nossa, esses caras aqui são diferentes, essas, entre aspas, estrelas são diferentes, tem alguma coisa com elas que não está batendo com a nossa observação geral. São estrelas rebeldes. Só descobrimos o porquê anos depois, né? Enfim, 1781 ele é descoberto. E logo depois, Netuno, o último planeta, porque Plutão deixou de ser planeta. Temperatura também na casa de menos de 220. Composição atmosférica parecida com a de Urano. Composição do planeta também é gasoso. Distância média já vai para 4,5 bilhões, ele está muito mais distante. Ele é rápido para girar em torno do próprio eixo, a rotação 16 horas só. Ele gira mais rápido do que a gente. Translação já são 165 anos, então muito mais tempo para ele dar a volta em torno da estrela do nosso Sol. Quantidade de luas 11, a gente está observando algumas aí. É visível da Terra? Não, ele não é visível, né? A curiosidade que não está aí, ele foi descoberto porque, na verdade, ele foi previsto, porque os caras começaram a fazer cálculos e observaram que esse planetinha aqui, que a gente chama de Urano, ele acabou que ele tinha uma órbita um pouco perturbada. Os caras concluíram que provavelmente, leve perturbação, provavelmente existiria um outro planeta além de Urano. Então Netuno é descoberto nessa brincadeira aí, ok? Ele foi previsto, olha que maravilha, ele foi previsto e rolou uma corrida para procurar. Olha, ele deve estar mais ou menos por aqui, então vamos começar a observar até que encontraram ele. Os planetas anões são planetas. Por que são planetas anões? O nome é terrível. Depois a gente pode a gente pode trabalhar o porquê que eu acho terrível, tá? Para não ficar muito longa a aula. Mas o nome, né? A nomenclatura. Mas eles são planetas. Eles não são considerados planetas porque eles não têm a órbita, o caminho, né? Eles fazem esse movimento de translação também, mas o caminho deles não é limpo, ele é sempre perturbado por um outro planeta. Então, se você tem a sua órbita perturbada por outro objeto, então você deixa de ser planeta, ok? Também tem uma questão de tamanho, tem a Lua aí, a primeira. A Lua não é planeta não, a Lua está aí só para comparação de tamanho. Plutão é menor do que a nossa Lua. Eris e outros mais que a gente está observando são corpos celestes que não são considerados planetas. Beleza, gente? E além dessa brincadeira toda, a gente tem outro cinturão que a gente chama cinturão de Kuiper. Eu até botei aqui entre parênteses a forma correta de se falar. Então a gente tem esse cinturão de Kuiper, porque ele está muito mais distante,
tá? A gente não precisa gravar números, temperatura, mas a gente tem que ter noção que estamos falando sobre objetos muito grandes, muito distantes, beleza? A gente tem que ter essa noção do nosso lugar no universo. A gente está orbitando uma estrelinha dentre milhões e bilhões de estrelinhas, entre bilhões e bilhões de galáxias, e esse é o nosso lugar, tá? Que a gente vive e que a gente conhece pouco até da nossa casa. Essa seria a nossa casa, o nosso sistema solar é a nossa casa, e a gente praticamente não conhece a nossa casa. Mas eu acho importante tentar descobrir o que se passa pela nossa casa e pela vizinhança também, para poder agir melhor, né? Até se proteger de um perigo astronômico que pode acontecer. O que eu preciso de vocês na atividade? Não é muito difícil, não é. Eu preciso que vocês façam uma tabela, né? Por exemplo, escreve assim numa linha, Sol, aí depois vocês vão escrever Mercúrio, Vênus, Terra e por aí vai. E depois vão criando uma tabela lá em cima com os dados que eu fui trabalhando, né? Que eu trabalhei aqui, cadê? Alguns dados, voltando. Tamanho, aí vai botar lá tamanho. Tamanho do Sol é tanto, tamanho de Mercúrio é tanto, e vai preenchendo essas tabelas, tá bom? Essa tabela é uma tabela só. Então, a primeira atividade é essa, fazer uma tabela com os dados que eu apresentei. E a segunda é o seguinte: eu quero que vocês peguem o celular de vocês, ou da mãe de vocês, qualquer parente e tal. Antes, quero que vocês façam uma pesquisa sobre quais planetas são possíveis de observar a olho nu no dia de hoje. Pode botar hoje. Façam essa pesquisa, e depois de descobrirem quais planetas são e como identificar esses planetas no céu, trabalhem, meu amor. Mas vai dar certo, vocês conseguem. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Então vocês vão dar uma olhada, fazer essa busca de quais planetas estão visíveis, né? Então vocês vão tirar uma foto desse planeta, né? Que vai aparentar como uma estrela, não é isso? Que ele fica brilhando no céu à noite. Vai tirar uma foto e vai enviar na plataforma, beleza? É bom assim a foto conter mais do que o planeta. Ter o planeta e mais uma outra estrela, ou o planeta e outro planeta na mesma foto, para eu conseguir ter certeza que aquilo ali é que aquele dado está correto, né? Que não houve engano. Não é questão de errado certo e errado. É questão de vocês se esforçarem para poder produzir, para poder fazer uma foto legal, né? O mais próximo da realidade possível, e que tenha essa informação, que tenha uma estrela, um planeta ali, né? Um dos planetas aí que a gente estudou, como ele só podem ser, né? Ou Mercúrio, ou Vênus, ou Marte, ou Júpiter ou Saturno. São os 5 que a gente consegue observar, tá bom? Os outros não. E a questão 3 aí é pegar essas fotos, tanto da tabela do caderno, tanto desse planeta que a gente vai tirar uma foto, né? E vai indicar, pode botar setinha assim, né? Fazer uma bolinha em volta dele e falar assim, esse planeta é Júpiter, não, ele é Vênus, ou enfim, identifique ele e manda essas 2 imagens na plataforma, tá bom? É a atividade que a gente tem.